de hoje. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de entrar na sua presença. Em nome de Jesus, que a palavra seja guiada pela boca do meu Pai, que é o anjo dessa casa, que nós possamos, Pai, refletir e meditar diante dela. Nos ensina e nos faça, Senhor, cada dia melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria ler com vocês Romanos capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, nós que somos fortes na fé e temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela ciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí lá no versículo 13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero falar hoje sobre a força, o poder da nossa fé. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta, né? Qual é o tamanho da força da nossa fé? Quem quer falar? Acho que depende também da força da nossa fé, porque nossa fé pode ser muito grande e ao mesmo tempo na Bíblia fala que se for o tamanho de um grão de mostarda, passa daqui para colar um monte. Então se a gente não consegue nem fazer isso, nossa fé é menor do que isso. Então a gente às vezes pensa que a nossa fé é grande. Mas não, a força está ligada a isso? Sim. A força da fé está ligada ao tamanho da sua fé. Quem mais? Vamos lá, gente. Qual a força da tua fé? Eu não sei responder isso. Eu não sei responder isso. Porque Paulo começa falando assim, ó. Ora, nós que somos fortes na fé. Então, se tem o forte, tem o fraco. Tem o mais ou menos. Tem o que acredita quando é conveniente. Tem o que acredita quando as coisas estão andando bem, né? Quando situações negativas, oposições e barreiras não estão presentes, o que é muito difícil, porque a vida, ela invariavelmente é de lutas, né? Então nós vemos aqui Paulo dando um ensinamento sobre ou para aqueles que estão se desenvolvendo ou estão desenvolvidos na fé. O foco aqui da palavra é de como usar essa força. Porque ele começa abordando nós que somos fortes na fé. Então ele está falando a quem? As pessoas que já estão fortalecidas, que têm uma capacidade, que têm um entendimento. E estas são quem? São aqueles que receberam ao Senhor, aos ensinamentos, aos fundamentos, receberam os fundamentos de fé. Não são pessoas que são, como a palavra diz, né, neófitas ou sem conhecimento. São pessoas que já estavam encaminhadas e que já recebiam uma palavra. Todos aqui que estamos, né,
Esta quem vai nos assistir depois, aí eu não posso saber, mas aqui nós estamos entre os da fé. Nós somos pessoas, e principalmente, né, vocês nasceram, cresceram e foram educados aonde? No ambiente da fé. No ambiente da fé. E a fé é a convicção. Como é que a fé é definida pela palavra? O livro de Hebreus define a fé como a convicção, né? A certeza das coisas que se esperam. Então a minha força de fé, ela pode ser medida por onde? Pela minha convicção, pela minha certeza, pela energia que eu emprego naquilo que eu estou objetivando. Quando eu tenho convicções, eu tenho força, eu tenho energia desprendida, eu estou demonstrando a minha fé, porque fé não é torcida, não é? Fé não é torcida. Fé não é apenas expectativa, segundo aquilo que são as circunstâncias, né? Favoráveis ou desfavoráveis. E nós precisamos ter esse comportamento e caminhar nessa fé, nessa força de fé, para não apenas a nossa vida andar e deslanchar, mas dar àqueles que a não têm ainda exemplos claros de que isso funciona. Paulo está dirigindo aqui a palavra aos romanos convertidos. Para quê? Para que esses fossem um exemplo, para que esses, pela sua convicção, fé, caminhada, frutos, pudessem trazer às pessoas exemplos claros, né, e referências claras que valia a pena, que essa fé valia a pena. Então, qual é a minha força? E como é que eu a desenvolvo? Desenvolver, antes da gente falar de desenvolvimento de fé, vamos falar de desenvolver força. Como é que você desenvolve força? Como você Exercitando. alimentando, exercitando. Como é que você desenvolve força intelectual? Estudando. Estudando, lendo, debatendo, não é? Pesquisando, adquirindo conhecimento. Assim você desenvolve força intelectual. Como é que você desenvolve força física? Exercitando. Tendo uma rotina, se alimentando, né? Fazendo uma dieta, indo para academia, fazendo exercícios, pegando, né, treinos com pessoas capazes e profissionais disso, buscando conhecimento e aplicando conhecimento físico, ok? Como que você desenvolve força emocional? Passando pelas adversidades da vida. Fazendo terapia. Então, eu ia falar isso. Todo Pode ser. mundo chorando por dentro. Né? Não. As emoções, elas vão sendo moldadas e elas vão crescendo, vão se tornando mais fortes, né? Conforme eu vou crescendo e amadurecendo. Uma criança tem uma capacidade emocional, ela pode chorar por qualquer coisa, ela pode ficar embirrada por qualquer coisa, né? Já um adulto não pode se comportar assim. E quanto mais eu sou pressionado ou até mesmo na vida, né, sou levado a passar por determinadas situações, a minha condição emocional vai se fortalecendo. Em qualquer campo, esse fortalecimento ele tem uma quebra quando eu excedo o limite do momento, não é? Então, eu tenho hoje uma capacidade intelectual. Se eu for ler um livro de neurologia, eu vou entender alguma coisa? Provavelmente não, né? Pode ser que eu entenda algumas coisas, mas eu não sou médico.
não sou um estudioso da neurologia, então o conteúdo que está ali ainda está distante da minha realidade. Eu preciso fazer o quê? Me alimentar de algumas bases, preciso de algumas etapas. Se eu for para academia agora e pegar, sei lá, um supino, querer fazer um exercício com 100 quilos, vai ser legal? Você vai conseguir. Eu vou me machucar. Eu posso carregar? Hoje não. Mas eu posso chegar lá? Pode. Se eu me exercitar, eu posso. Não é? Emocionalmente. Pessoas colapsam emocionalmente. A gente enfrenta um momento de sociedade onde muitos estão doentes mentalmente. Por quê? Porque foram postos a pressões que não estavam prontos para suportar. Porque passaram por momentos trágicos, difíceis da vida. Porque no trabalho estão sendo levados à exaustão. Então, pessoas que não estão ainda preparadas para aquele nível. Ela pode chegar lá? Pode, porque uns conseguem e outros não. Então, se alguns conseguem, é possível, né? E espiritualmente é a mesma coisa. Eu desenvolvo a minha fé. Porque alguém pode dizer, né, que Josué estendeu a mão para o céu e falou: sol para, a lua se detenha. Poxa, que fé é essa? Vamos entender? A fé de Josué foi desenvolvida por quanto tempo? A vida dele inteira. Quanto tempo ele esperou no deserto? Quantas oportunidades ele teve ao lado de Moisés? Quantas coisas ele viu Deus fazendo que embasavam ele para que ele tivesse uma atitude como essa? Quantas coisas ele viu? O mar se abrindo, o Senhor protegendo, colocando coluna de fogo, de nuvem, enviando cordonizes, água da rocha, maná no deserto, né? Inimigos bloqueados, passagem. Isso foi uma vida de desenvolvimento e fé. Não é de repente, ele não chegou lá, de repente, me converti, sol para, a lua se detenha. Não. As experiências dele com Deus o fizeram fortes. Só tem um jeito da nossa fé ser forte: é exercitando ela. É buscando cada vez mais experiências com Deus. Oração, jejum, súplicas, leitura da palavra, frequência assídua nos cultos, trabalhos voluntários, envios, visitar as pessoas que são necessitadas. Qual é esse trabalho que Jesus falou? O doente, o encarcerado, o órfão, a pessoa que é, né, notoriamente desfavorecida, ou que tem suas debilidades. Isso vai fazer com que a minha fé seja o quê? Exercitada. E o milagre que acontece na vida dessas pessoas pelo exercício da minha fé vai fazer com que a minha fé cresça. Só tem um jeito de você fazer a sua fé crescer: é mergulhar no ambiente da fé. E aonde é o ambiente da fé? É a obra de Deus. Não existe outro ambiente da fé. Para desenvolvimento da tua vida e da tua fé, fazer crescer a tua fé, só tem um jeito: exercitá-la. Então, se eu não descer para a academia todo dia e cada dia levantar, sei lá, 1 quilo a mais, eu nunca vou chegar a 100. Tem que haver uma rotina. Tem que haver uma rotina. Você vê aquele pai chegando diante de Jesus com o filho debilitado, pedindo a Jesus a cura e perguntando para Jesus se Jesus podia, se o Senhor podia fazer aquilo. E Jesus diz o que para ele? Tudo é possível. Se posso, tudo é possível ao que crê. E o que ele fala? Ajuda-me na minha fé. Falta de fé, ele fala. Porque ele tinha consciência
que ele não estava à altura de resolver aquele problema. A caminhada daquele homem era tão dolorida e tantas más experiências ele teve frustradas que não conseguiram resolver o problema do filho, que de repente ele continuava buscando sem ter mais certeza se ia conseguir. Seu amor de pai não permitia que ele parasse. Mas interiormente talvez ele já não acreditasse mais que aconteceria. Porque ele fala o que para Jesus? Ajuda-me na minha falta de fé. O meu amor não me permite parar. Mas eu já não sei mais se eu vou conseguir. Entende? E aí Jesus manifesta uma cura e ele então com certeza teria sua fé adicionada. A partir daquele instante, daquela experiência com Jesus, você concorda comigo que a fé dele cresceu? Com certeza. Em outros momentos ele pode ter dito, a gente não sabe como é que a vida dele continuou, mas em outros momentos de dificuldade da vida ele pode ter dito, peraí, não, eu sei que Deus existe, eu sei que ele cura, eu sei o quanto eu busquei pelo meu filho, e ele um dia foi curado, então eu vou persistir, eu vou resistir, eu vou continuar caminhando, porque assim como Deus curou o meu filho, vai curar essa enfermidade, vai abrir essa porta, vai me dar esse recurso, vai me dar essa capacidade, vai me ajudar, vai levantar uma pessoa, vai me ajudar a vencer esse problema. Então a força da fé, ela vem pelo exercício da mesma. E só tem um jeito, é começar. Como só tem um jeito de desenvolver seu intelecto, é estudando. Só tem um jeito de desenvolver teu físico, é se exercitando. Só tem um jeito de você desenvolver as suas emoções, é vivendo, é passando por problemas, é enfrentando a vida. Só tem um jeito da sua fé crescer, é exercitando ela. E aí, uma vez que isso aconteça, eu me enquadro aqui nessa classe de pessoas. Que classe de pessoas são essas? As que servem como referência ao mundo. A palavra fala que o mundo está na ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Então defina, classifique a sua fé e saia em busca de aumentá-la. Saia em busca, né? Lute para que ela de fato se torne cada vez maior. Porque nela tudo é possível. Amém? Nada lhe será, né, negado, nada pode deixar de existir quando nós nos lançamos na fé. O segundo ponto que eu gostaria aqui de abordar é que uma vez que eu tenho essa fé, eu devo praticá-la com que propósito? Né? Paulo fala de agradar, né? Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Qual é o normal na sociedade? É passar a perna. É as pessoas quererem agradar as outras segundo a carne, segundo o que é conveniente. Então você vai entrar numa loja, qualquer coisa assim, o que vão fazer? Vão querer te agradar, certo? Para você comprar. Para você comprar, né? Para você se sentir bem, para você voltar. Então a gente às vezes vai num ambiente, a gente quer agradar, a gente quer entrar na conversa. Na maioria das vezes a gente não quer se contrapor às ideias. Por que existem tantas discussões? Discussões religiosas, discussões políticas. Por que as pessoas acabam, né, muitas vezes se desagradando uma das outras? Por quê? Ou evitando uma às outras? Porque existe uma tendência natural nossa de nós queremos estar inseridos em ambientes que nos agradem. Paulo fala sobre agradar com o quê? Com aquilo que é bom para edificação. Então eu sou obrigado a agradar a todos? Não, eu sou obrigado a usar aquilo que edifica. Não é? Eu sou obrigado, uma vez que eu tenho essa consciência de fé,
a usar de algo, de uma ferramenta, de um artifício, de uma palavra, de um comportamento que edifique a vida do meu irmão. E que se isso não for verdade na minha vida, eu não alcancei ainda esse nível de maturidade. Então não é que você tem que ficar se observando para não desagradar um ao outro, mas que o teu comportamento seja um comportamento de correção. Porque tem gente que vai se desagradar mesmo você se manifestando em fé. Mesmo você sendo uma pessoa que busca o bem-estar do outro. Nossas experiências pessoais nos mostram isso, não é? Não é fácil a gente, por exemplo, ter inserido na nossa vida determinadas disciplinas. E muitos abrem mão da exortação, do ensinamento, da formação, porque a formação muitas vezes cria um ambiente pesado, um ambiente que vai gerar contendas, não é? É difícil, a disciplina é complicada e muitos abrem mão dela, né? Por quê? Porque querem agradar na carne. A nossa função como servos de Deus é agradarmos para a edificação, com o que é bom para a edificação. Se não for edificar, então não faça. Se for apenas para esculhambar, não faça. Que Deus possa nos usar para nós sermos agentes de edificação. Amém. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é sobre nós vencermos as divisões. Aqui ele continua dizendo que quem tem essa capacidade de fé, ele deve ter o quê? Um pensamento unânime, não é? Aqui, versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o entendimento dessa palavra? Que a gente precisa, a uma só voz, ou seja, alinhados com o que a gente está fazendo, em concordância com o que a gente está fazendo, a gente consiga glorificar o Senhor. Então ele está falando aqui de uma obra que não tem disparidades, que ela não tem divisões, que ela é feita com um único objetivo, com um único propósito, a edificação da vida. Amém? Amém. E nós temos essa capacidade. Quem gera isso? Só a fé. E quais os instrumentos, as ferramentas, as armas que Deus nos dá para que a nossa fé esteja em ação, em exercício? 4 armas aqui Paulo deixou poderosas. Primeiro, poderosas, a alegria, né? Não é à toa que Neemias fala, a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. O Espírito Santo de Deus nos dá alegria, e que a alegria do Senhor esteja presente na tua vida, porque a obra de Deus não é peso, pregar o Evangelho não é peso, fazer aquilo que nós precisamos fazer para que o Senhor Jesus seja exaltado não é um peso, uma chatice, um sacrifício. Pelo contrário, na verdade, nós temos sobre nós a marca da alegria, e quem faz alegremente agrada a Deus, porque Deus ama a quem dá com alegria. Isso não se trata somente de recursos, se trata da nossa entrega, do exercício do ministério e do envio que o Senhor deixou sobre a nossa vida. Amém? Amém. Alegria. Eu tenho alegria de me reunir aqui com vocês, eu tenho alegria de orar por centenas de pessoas que me mandam mensagem todo dia, eu tenho alegria. Porque essa alegria provém de quem? Do Espírito Santo. Essa alegria provém do exercício da minha fé. O que me motiva? Ver os frutos acontecendo. Não é? Quando eu vou lá e oro por 100, 200, 300, quase 1000 pessoas o Pai tem lá no grupo de oração, no meu grupo pessoal de oração,
como é que eu faço? Né? O que me alimenta? O testemunho dessas pessoas. Né? A proporção do pedido de oração é muito maior do que a proporção que eu recebo de agradecimento. Mas não tem problema. Jesus foi assim, não foi? Né? O que aconteceu quando ele curou 10 leprosos? Só um voltou para agradecer. E ele falou, cadê os outros 9? Não tem ninguém que possa dar glória a Deus? Então, se 10% foi com Jesus, imagine conosco. Só que você, de repente, perde a sua alegria por pensar que não está acontecendo. Não. Tiago 5,16. A oração do justo, por sua eficácia, muito pode enquanto aos seus efeitos. E em nome de Jesus, a nossa oração muito pode. Faça em alegria. Amém. Amém? Segunda arma, ter paz na sua fé. Quem é da fé, ele tem paz na sua fé. O que isso significa? Que acabou aquela infindável busca que é natural em quem não tem, de fato, uma vida espiritual. Bate numa porta aqui, tenta outro caminho, vai ali, né? Eu não estou sentindo nada, aqui não sei o que, acho que passou a unção, acho que passou o momento, acho que passou a palavra, aqui eu não me encaixo aqui, não sei o que, essa pessoa eu não gosto, esse pastor eu não gosto, esse tipo de execução de liturgia. Essa busca infindável, ela está presente em quem não se achou. Porque quem se achou, ele tem paz na sua fé. Paulo fala, né? Encha vocês de toda alegria e paz na fé que você tem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é? Então eu não estou buscando um método de fé. Eu já achei. Não é? João 10:9. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá, será salvo. Achará pastagem, será salvo. Jesus está falando do quê? De alguém que o achou e que passou por ele, que é a porta. Não é? Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Ouvem a minha voz e me seguem. Essa verdade espiritual se faz presente na nossa vida. E você e eu precisamos, né, usufruir dela. É uma verdade. Essa busca sem fim não está mais presente na vida daquele que tem fé. O que tem fé tem paz na sua fé. O que de fato foi batizado nessa verdade espiritual, ele tem paz na sua fé. Que você possa ter paz na sua fé. Amém. A certeza de que você está no lugar certo. Amém. Amém? Amém. Terceiro ponto. Uma esperança rica. O que é uma esperança rica? Terceira arma, né? É a esperança de Abraão, que a palavra fala que ele creu contra a esperança. Qual é o princípio básico de uma esperança natural? A esperança natural é dada quando eu tenho alguma perspectiva, ok? Aí nasce uma esperança. Tenho dúzias de respostas negativas. De repente vem uma positiva, opa! Vai dar certo, hein? Tem aqui. Então, o cliente dá uma posição favorável, né? O exame veio um índice favorável, a nota foi boa, e assim vai. Eu tenho o recurso necessário, o banco apontou que meu crédito está ok, então eu posso procurar, sei lá, um imóvel, um carro para comprar, porque o crédito está pré-aprovado. Isso me dá esperança, né? Então, quando as pessoas tomam decisões assim, olha, você tem um crédito pré-aprovado, o banco manda isso constantemente, para muitas pessoas um e-mail marketing. Você sabia que você tem um crédito pré-aprovado para comprar um carro? A pessoa diz, eu já tenho crédito pré-aprovado, e ela sai para comprar. Não é? Mas se o Serasa manda para ele um comunicado dizendo assim, o seu nome foi incluso no SPC Serasa, o que vai acontecer? O sentimento contrário. Eu falei,
Aí alguém oferece alguma coisa para ele, você não sabe de nada, cara, eu tô com o nome sujo, né? Não tenho esperança. É assim que é pautada a esperança natural, com uma pré-aprovação. A pré-aprovação garante? Não, mas ela te dá expectativas, ok? A esperança rica, ela não é assim. A esperança rica, ela é sem evidência. Não vivo do que vejo, vivo do... Qual é a chance de comprar isso? Nenhuma. Não importa, eu vou continuar lutando, né? Qual é a chance dessa enfermidade ser curada? Nenhuma. Esse mal é incurável. Não importa, eu vou continuar acreditando. Qual é a chance de eu alcançar essa pessoa, de eu acessar esse ambiente, de eu entrar nessa empresa? Zero. Não importa. Se esse é o meu sonho, eu vou vivê-lo. Qual era a chance de José administrar o Egito? Chegando lá numa carroça de escravo? De mercadores? Nenhuma. Zero. Chance menos 1000, né? Mas Deus tinha um caminho. Para quem é da fé, Deus tem um caminho. Então eu tenho uma esperança rica. É a minha arma. E a quarta e última arma é o poder do Espírito Santo. O que é o poder do Espírito Santo? Paulo fala que o Evangelho para ele não são palavras de vã persuasão, mas é o que? A demonstração de poder. O que Jesus disse para os discípulos, que eles aguardassem no cenáculo, que do céu lhes viria o quê? Poder. Não é isso? Então o poder conferido àqueles homens deu a eles autoridade para eles fazerem a obra e darem continuidade naquilo que o Senhor Jesus deixou como legado para eles. Perfeito? Foram cheios do quê? De poder. Cheios do Espírito Santo. E que em nome de Jesus você utilize dessa arma. Porque a arma, que é a presença do Espírito Santo na vida do homem, lhe confere poder. Poder e autoridade. Para falar, para atuar, para repreender, para agir, para suportar. O poder do Espírito Santo nos faz notáveis na terra, porque não é uma ferramenta natural, é uma ferramenta sobrenatural. E o homem anda em busca disso há milênios, né? Do poder sobrenatural de ter na sua mão, na sua vida, algo que faça com que ele sobressaia sobre os demais. E isso, de fato, é o poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos orar aqui e selar essa palavra? Ora-me. Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela palavra que nos alimenta, por esse tempo em que nós somos privilegiados de ter. Eu peço, Senhor, que essa palavra faça efeito no nosso coração, que nós sejamos sempre guiados pelo aquilo que vem da direção do Senhor, com uma palavra para trazer a paz, para trazer o domínio, para trazer o poder e a manifestação do Espírito Santo. Usa as nossas vidas e nos dá uma semana de resultados sobrenaturais. Em nome de Jesus, dá força, saúde no corpo, saúde na mente, que nós tenhamos sabedoria para não agir conforme o que o Senhor não espera de nós. Nos prepara para ter uma semana de vitórias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bora. Eu aprendi na faculdade.